Você já percebeu como às vezes a própria mente parece querer te sabotar? Um pequeno comentário te tira do sério, uma lembrança antiga te deixa sem chão, uma sensação que surge do nada muda completamente o rumo do teu dia. É como se existisse uma força dentro de você, invisível e poderosa, decidida a te arrancar do controle. E o pior é que quando ela assume o volante, você assiste tudo acontecer como um passageiro. Raiva, medo, ansiedade, ciúme, todos disputando o domínio da tua razão. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro inimigo não está fora? Que a luta mais importante da tua vida acontece dentro da tua cabeça, todos os dias, sem intervalo, sem testemunhas. As pessoas falam sobre conquistar o mundo, mas quase ninguém aprende a conquistar a si mesmo. E é por isso que tantos fracassam, mesmo quando têm talento, inteligência ou boas intenções. Porque nada disso adianta quando você é refém das próprias emoções. O controle emocional não é sobre parecer calmo, nem sobre fingir que nada te afeta. É sobre poder escolher o que merece tua energia e o que não merece um segundo sequer da tua atenção. É sobre agir com clareza quando o resto do mundo está em caos. Os estoicos chamavam isso de autodomínio e viam nele o mais alto nível de liberdade humana. A liberdade de não reagir como escravo do impulso, mas como senhor da própria mente. Pensa nisso. Quantas decisões erradas você já tomou porque estava com raiva? Quantas oportunidades você perdeu porque deixou o medo falar mais alto? Quantas pessoas você magoou? Ou quantas vezes se destruiu por dentro porque não soube controlar o que sentia? Não é sobre emoção demais, é sobre consciência de menos. E enquanto você não aprender a olhar para dentro, continuará sendo jogado de um extremo a outro como uma marionete nas mãos do que sente. Hoje, nós vamos inverter esse jogo. Eu vou te mostrar o que ninguém te ensinou sobre como dominar tuas emoções antes que elas te dominem. Vamos unir filosofia estoica e ciência moderna para entender o que acontece dentro de ti quando a mente perde o equilíbrio e como recuperar o controle de forma prática, não com frases bonitas, mas com ferramentas reais, capazes de transformar o caos em lucidez. No fim deste vídeo, você vai saber exatamente o que fazer quando a tempestade começar dentro de você. E se aplicar o que eu vou te mostrar, vai descobrir algo raro, que a paz não vem quando o mundo para de te provocar, mas quando nada mais dentro de ti consegue te arrastar. As pessoas acreditam que perdem o controle porque são temperamentais, sensíveis demais ou nervosas por natureza. Mas isso é só a superfície. O verdadeiro problema começa muito antes do momento em que você explode. O caos emocional não nasce na raiva, nasce na falta de consciência. Tudo começa quando você permite que o mundo dite o que merece sua atenção. Uma mensagem não respondida, um olhar atravessado, uma lembrança mal resolvida. Cada estímulo é uma pequena semente plantada dentro da mente. E quanto mais você as ignora, mais elas crescem nas sombras até florescerem como reações que parecem impossíveis de conter. A maioria das pessoas vive no modo automático. Elas acreditam que estão reagindo ao que acontece, mas, na verdade, estão obedecendo a um roteiro invisível escrito por suas emoções. O cérebro foi moldado para proteger, não para compreender. Quando sente uma ameaça, real ou imaginária, ele aciona o mesmo alarme. Por isso, muitas vezes, você reage a uma crítica como se estivesse lutando pela sobrevivência. O corpo se prepara para a guerra e a mente tenta justificar a batalha. É assim que o impulso vence a razão. Os estoicos entenderam isso séculos atrás. Eles sabiam que o sofrimento não vem das coisas em si, mas da interpretação que fazemos delas. Marco Aurélio dizia que não são os fatos que nos perturbam, mas o julgamento que criamos sobre eles. E é nesse ponto que a maioria falha. Não é a emoção que destrói o homem,
é a falta de espaço entre o que sente e o que faz. É nesse intervalo minúsculo, quase invisível, que mora o poder do autocontrole. Pense em quantas vezes você agiu antes de pensar. Quantas vezes uma emoção te empurrou para um erro que você já sabia que iria se arrepender. Não é falta de conhecimento, é falta de presença. Você sabe o que é certo, mas não está consciente o bastante para escolher o certo quando mais precisa. E esse é o verdadeiro campo de batalha da mente. Aprender a interromper o fluxo automático entre sentir e agir. O controle emocional não começa na raiva, começa na atenção. No que você decide observar, no que você permite entrar. Porque aquilo que você alimenta te domina. Aquilo que você ignora enfraquece. Essa é a base da sabedoria estoica. Você não controla o que o mundo faz, mas pode controlar o que ele desperta em você. E quando domina essa diferença, você muda tudo. O primeiro inimigo se chama narrativa interna. Ele é traiçoeiro porque se disfarça de pensamento comum. Quando algo te irrita, te magoa ou te assusta, não é a emoção em si que te destrói, mas a história que ela conta e que você acredita sem questionar. A raiva sussurra: eles não te respeitam. A ansiedade grita: vai dar tudo errado. A tristeza murmura: você não é suficiente. E enquanto você escuta, começa a agir como se cada uma dessas vozes fosse verdade. É assim que nasce o impulso, da fusão entre emoção e narrativa. O corpo sente, a mente justifica, e o resultado é uma reação que parece inevitável, mas não é. O segredo é perceber a história antes que ela se torne comportamento. Observar o pensamento e perguntar: isso é fato ou interpretação? A diferença entre o sábio e o reativo é que o sábio cria distância entre o que sente e o que acredita. Ele sente tudo, mas acredita apenas no que resiste à razão. O segundo inimigo é a supressão, o disfarce moderno do descontrole. As pessoas acreditam que controlar emoções é não senti-las, esconder o que dói, forçar um semblante de calma enquanto o corpo grita por dentro. Só que o que é reprimido não desaparece, se acumula. A tensão se transforma em estresse, o medo em rigidez, a raiva em amargura. Reprimir é como trancar fumaça num quarto fechado. Parece funcionar por um tempo, mas inevitavelmente o ar se torna irrespirável. A filosofia estoica nunca defendeu a repressão, mas a transformação. Sentir não é fraqueza. Reagir sem consciência é. O objetivo não é apagar o fogo, mas aprender a conduzir a chama, porque o mesmo calor que destrói também forja. Agora que você entende as armadilhas que te afastam do controle, é hora de reconstruir o caminho de volta. Não com frases de efeito, mas com prática real. O autocontrole não nasce da força, nasce da clareza. E essa clareza pode ser treinada. Existem 3 níveis para dominar as emoções, cada um aprofundando a tua presença e tua capacidade de escolher em vez de reagir. O primeiro nível é o reconhecimento. Quando uma emoção surge, o erro é tentar apagá-la ou justificá-la. O acerto é observá-la. A próxima vez que sentir raiva, medo ou ansiedade, não se apresse em reagir. Pare, respire. Nomeie o que sente. Isto é raiva. Isto é medo. Esse simples ato quebra o automatismo. Porque o que é observado perde poder. Você deixa de ser o palco onde o caos acontece e passa a ser o observador. O intervalo entre o estímulo e a resposta é onde mora a tua liberdade. O segundo nível é o questionamento estoico. É aqui que a mente ganha estrutura. Pergunte: isso depende de mim? Se a resposta for não, abandone. Se sim, haja com sabedoria. Essa pergunta é a essência do estoicismo e o antídoto da impulsividade. Quando você distingue o que está sob seu controle do que não está, a emoção perde o domínio sobre você. O mundo pode te provocar,
mas não pode te obrigar a reagir. O que te fere não é o que acontece, é o julgamento que você faz sobre o que acontece. O terceiro nível é a reintegração ativa. Depois de reconhecer e questionar, é hora de agir de forma alinhada com a razão. Faça algo que reafirme o teu papel de comandante interno. Respire profundamente. Escreva o que sente. Caminhe. Fale com clareza, em vez de gritar. Movimente o corpo para lembrar à mente que ela ainda está no comando. Cada pequena ação é uma vitória sobre o instinto de destruição. O autocontrole não é um estado, é uma prática contínua. Esses 3 níveis formam o que os antigos chamavam de disciplina da mente: observar, julgar e agir. Quando aplicados juntos, eles transformam a emoção em energia útil. A raiva vira foco, o medo vira prudência, a tristeza vira profundidade. Nenhuma emoção é tua inimiga quando você aprende a guiá-la. Houve um dia em que tudo em mim parecia prestes a quebrar. Um turno exaustivo, uma discussão sem sentido e uma sequência de pensamentos que me empurravam para o limite. Eu sentia a raiva crescendo como um incêndio dentro do peito. Cada palavra que ouvia parecia gasolina. A mente gritava para reagir, para gritar de volta, para provar que eu estava certo. Era como se o corpo inteiro pedisse por uma explosão. E por um instante eu quase deixei acontecer. Mas antes que a emoção se tornasse ação, algo dentro de mim interrompeu o ciclo. Um lampejo, quase imperceptível, de consciência. Eu lembrei do primeiro nível: reconhecer. Isto é raiva. Só isso. Nenhuma negação, nenhuma desculpa. Apenas presença. A chama ainda ardia, mas já não me consumia da mesma forma. Em seguida, veio o questionamento estoico: depende de mim? A resposta era não. Eu não podia controlar a reação da outra pessoa, nem o que já havia sido dito. Só podia escolher como iria responder. E nessa pergunta encontrei a chave. Porque quando percebi que o controle estava em mim, a necessidade de provar algo evaporou. A energia que antes seria usada para atacar virou clareza. Respirei fundo. Dei 2 passos para trás. O silêncio que seguiu não foi de fraqueza, foi de vitória. A raiva perdeu força porque não encontrou eco. A mente voltou ao lugar. E no fim, percebi que não precisei vencer a discussão para vencer a mim mesmo. Imagine-se no meio do caos. Pessoas gritando, o trânsito travado, o chefe exigindo mais, e dentro de você, silêncio. Não um silêncio apático, mas aquele que nasce de quem domina o próprio mundo interno. Esse é o poder que os estoicos chamavam de autarquia. Ser senhor de si mesmo, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Controlar suas emoções não significa suprimi-las, mas compreender o que elas estão tentando dizer sem se tornar escravo delas. A raiva pode te mostrar onde há injustiça. O medo pode te alertar sobre um risco real. A tristeza pode te ensinar sobre o que realmente importa. Mas só se você estiver lúcido o bastante para ouvi-las sem se perder. Essa é a diferença entre reagir e responder. Reagir é automático, animal. Responder é consciente, humano. Quando você domina suas emoções, o mundo deixa de te empurrar. É você quem passa a mover o mundo. A maioria das pessoas passa a vida tentando controlar os outros, o destino, o amor, o dinheiro, mas não consegue controlar nem os próprios pensamentos. E é por isso que sofrem. O verdadeiro poder não está em ter tudo sob controle, mas em manter-se inabalável quando nada está. O que separa o homem comum do homem estoico é simples. Um vive escravo das circunstâncias, o outro as observa, entende e segue firme, porque já conquistou o que ninguém pode tirar dele, a si mesmo. As emoções são rápidas.
Elas surgem, crescem e tentam ditar cada passo seu. Mas você não precisa mais ser o passageiro. Pode ser o trem que recebe a tempestade e a coloca nos trilhos. Cada raiva, cada medo, cada ansiedade é uma oportunidade de exercer escolha. Observar, questionar, agir. Esse é o caminho. Pense em 30 dias à frente. Quantos impulsos emocionais deixarão de decidir por você? Quantas conversas você terá conduzido com clareza? Quantos conflitos terá transformado em compreensão? Quantas decisões terá tomado com a mente firme e serena? Isso não é teoria, é prática. É a vida que muda quando você decide assumir o controle da própria mente. Escolha algo concreto para aplicar ainda esta semana. Pare 5 segundos antes de reagir. Pergunte a si mesmo se aquilo depende de você e depois faça algo que reflita o melhor de quem você é. Teste essas ferramentas em situações reais e observe a diferença. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe com quem precisa domar as próprias tempestades internas. Comente qual onda emocional você mais precisa controlar e participe dessa comunidade que busca não apenas sobreviver às emoções, mas dominá-las. No próximo vídeo, vamos explorar como construir uma rotina emocional estoica para a vida real, sem meditações longas ou fórmulas vazias, mas com práticas diárias que fortalecem sua mente e te tornam inabalável. Lembre-se, a liberdade começa dentro de você. Ser senhor da própria mente é a maior conquista que ninguém pode tirar. E agora, a escolha é sua.